começo, professora. Ah, mas eu sou louca, né? Vocês não sabem já? Que eu sou maluca? Bom, agora eu comecei a gravar de verdade. Bom, gente, então, ó, ontem o que eu ia começar a falar com vocês, né? Esse processo, a gente vai começar depois dessa parte que eu falar com vocês aqui, a gente vai entrar no sistema excretor, que engloba aí o sistema urinário. E Lembrando o sistema digestório, né? Então, aí é que tá. O sistema digestório não faz parte do sistema excretor. E aí vocês vão entender mais pra frente, qual que é a diferença entre as nossas fezes, por exemplo, do nosso xixi. A gente, tipo assim, a gente faz tudo no mesmo lugar, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. O que a gente elimina são restos, né? Vamos dizer assim, de processos muito diferentes, né? O cocô, por exemplo, as fezes, vem lá do processo digestório, tudo aquele restante de alimento, né? Do bolo fecal que é formado, que a gente não aproveitou, porque a gente já pegou tudo que tinha para pegar de nutrientes daquela comida, e o restante a gente elimina, certo? Até porque tem algumas coisas que a gente não consegue digerir, enfim. A gente elimina. O xixi é muito diferente. O xixi, ele é mais semelhante, não, ele faz parte, por exemplo, tá no mesmo grupo do nosso suor, por exemplo. O nosso xixi tá mais pro nosso suor do que pro nosso cocô. E aí vocês vão entender como que isso acontece. Mas antes de a gente chegar nas vias de fato, que é essas substâncias, né, esse líquido ser excretado no nosso corpo, a gente precisa entender como que funciona isso e o que a gente excreta, afinal. E aí, para falar sobre isso, a gente tem que passar por essa osmorregulação, que eu ia começar a falar sobre isso ontem. A osmorregulação, gente, acontece o seguinte. Ontem eu comecei a falar, né, perguntei se vocês lembravam que era uma mistura homogênea, e a maioria de vocês falou que não. Eu vou dar uma recapitulada muito rápida aqui. Uma mistura homogênea, existem dois tipos de mistura, são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas é quando a gente tem, sabe, aí que eu até perguntei para vocês se vocês já tinham feito bolo. Sim. O bolo, se vocês pegarem um pacote de bolo daquelas que vem massa pronta, sabe? Você só precisa jogar lá e misturar Professora, mistura homogênea não é quando você mistura, até não dá para ver o resto dos ingredientes separado, virar uma coisa Quando só. a gente não consegue identificar diferentes ingredientes. Exatamente, é basicamente isso. Não, tem os nomes mais corretinhos, né? Mas é isso, gente. Uma mistura homogênea é quando eu misturo os ingredientes de uma forma que eu não consigo nem identificar mais onde está qual é o ingrediente. Quando eu misturo num bolo para fazer uma massa de bolo, por exemplo, uma massa. Existem vários tipos de massa, né? Mas as mais comuns. Então, vai ovo, leite, farinha, o achocolatado, Manteiga. ou sei lá do que vai ser, a margarina, a manteiga. Enfim, vão vários ingredientes que são totalmente diferentes. Fermento. Uns são sólidos, uns são líquidos. Só que quando eu misturo tudo, bate bastante, fica uma massa homogênea. Ou seja, não consigo separar mais. Misturou de uma forma que virou uma coisa só. Isso é uma mistura consistente. Homogênea, exatamente. Uma mistura heterogênea, lembrando que homo, então, quer dizer igual. Heterogênea é de diferente. Então, uma mistura heterogênea é quando eu misturo, sei lá, se eu pego o óleo na água e misturo exatamente, mistura água e óleo, eu consigo ver onde está a água, onde está o óleo, eles não se misturam. Ou se eu coloco um copo de gelo ou um copo de água e ponho algumas pedras de gelo, por mais que os dois sejam água, são estados diferentes. Então, uma mistura heterogênea, eu consigo ver a água e eu consigo ver o gelo, até o gelo derreter, pelo menos, né? Eu consigo ver, identificar o que é água, o que é gelo. Não fica misturado de um jeito que eu não consigo separar. Então, uma mistura homogênea é isso. Quando tá tudo tão misturadinho que virou... Não que vira um negócio só, mas eu realmente já não consigo mais identificar o que é o que tá bem juntinho. Dito isso, aí eu vou pedir para vocês irem prestando atenção no que eu tô falando, mas irem acompanhando o livro, tá? Por favor. Quando a gente tem uma solução é o quê? Quando a gente tem um soluto e um solvente. O que é soluto? O que é solvente?
o soluto, imagina se eu pego um copo com água e jogo... Sabe quando a gente, tipo, quer se acalmar e as pessoas falam, toma uma água com açúcar? Sim. Provavelmente você já deve ter ouvido isso. Beleza. A água seria o nosso solvente. O açúcar é o nosso soluto. Então, eu vou jogar esse açúcar na água até misturar e o solvente, que é a água, vai fazer com que o soluto, que é o açúcar, se dissolva. E aí vira um negócio É tipo a gelatina, que a gente tem que pôr lá o pozinho da gelatina. perfeito. E aí pôr a água. Exatamente, é isso. Eu misturo a água, eu misturo o pó da gelatina, que é o soluto, na água, que é o solvente, misturo, virou virou uma água lá colorida, que depois que fica refrigerada, vira gelatina, né? Fica durinha. É isso. Então, o soluto é a parte onde eu vou. O soluto é o que eu vou jogar no solvente para se dissolver no meio daquilo. Entenderam? Geralmente o solvente é a parte líquida. Geralmente o solvente é líquido e o soluto é sólido. Tá? Os exemplos que a gente deu, por exemplo, da água com açúcar ou água com o pozinho da gelatina ou aqueles suquinho de pozinho, por exemplo. Enfim, ou sei lá, o leite com achocolatado, que o leite é a parte do solvente e o achocolatado seria o soluto. Tudo bem? Deu para entender basicamente o que é soluto e o que é solvente, então? Sim. Ok. Pensando nisso, eu não falei, a Cleo entrou depois, eu não falei bom dia, mas bom dia, Cleo, te vi, tá? Beleza, então aí a gente tem uma solução envolvendo soluto e solvente. Ok. Aí, a questão aqui é, quando a gente tem soluções que são... Opa, aconteceu algo aqui. Gente, meu computador tá assim, pedindo arrego já, mas vamos lá. Aliás, desculpa. Quando a gente tem essas soluções, por exemplo, onde as concentrações dos dois são iguais, né? Por exemplo, imagina que... Vamos pensar aqui em nós já. Então, vamos supor, dentro do nosso corpo a gente já falou que tem uma grande quantidade de água, certo? Sim. A água é a parte líquida, ou seja, nessa solução toda que é o nosso corpo, a água é o nosso solvente. O que seria, por exemplo, pensando nos nossos vasos, né, nos nossos tecidos, o que seria o soluto? O que vocês imaginam que poderia ser o soluto? As Um células? exemplo. Sangue? Os glóbulos vermelhos. Plasma. Mas ainda não. Pensa assim, ó. Quando a gente tem uma solução, eu não preciso dissolver o soluto no solvente? Sim. Tipo, como se ele precisasse ser... a nossa comida, o nosso alimento? Boa, Camila. É. Basicamente Nossa, nada a ver isso. o que eu falei. Não, eu entendi, Plasma. mas eu entendi a linha de raciocínio de vocês, porque, querendo ou não, as nossas células, né, é a parte sólida do nosso sangue. Então, vocês não estavam tão erradas no raciocínio. Mas pensando que esse soluto precisa dissolver, as nossas células não dissolvem na água, né? Tipo, senão nossas células iam ficar morrendo o tempo todo, né? Tipo, elas iam ficar dissolvidas. Afogadinhas. Elas não morrem afogadinhas. Porque elas são a parte sólida da beleza, mas o que realmente é dissolvido é a glicose da nossa alimentação, por exemplo, os nutrientes que a gente adquire, que a gente coloca para dentro, eles precisam ser dissolvidos para poderem ser absorvidos e a gente transformar tudo isso em energia dentro das células, ok? Sim. Beleza. Aí tá aqui assim, ó, prestem atenção. Quando a gente compara duas soluções de concentração igual, que tem a mesma quantidade de soluto por volume de solução, a gente chama essas soluções de isotônica. Então, uma solução que é isotônica, esse iso é igual, quer dizer, igual, assim. Então, é quando a gente tem uma solução onde as concentrações são iguais, levando em consideração, gente, que a gente tem milhares de células no nosso sangue, e essas milhares de células estão correndo aí no meio líquido, que é esse plasma, que dentro do plasma, que parte do plasma é constituída por água. Isso a gente também já tinha visto, certo? Ô, Maria Clara, você já está fazendo atividade.
Peguei no flagra. Que gracinha. Enquanto você fala, eu já faço. Que aí, ó, Que aí eu já tá não precisa fazer fresco. nada depois, né? Tá fresco. Eu nem terminei de falar, Também. mas tá fresco. Tá fresca. Não, mas é porque eu também li ontem. Ah, é verdade. Eu pedi para vocês lerem. Muito bem, muito bem. Tudo bem, desde que você continue prestando atenção. Ok. Então, beleza. Então, quando a gente tem uma solução isotônica, é quando a gente tem as mesmas concentrações. Só que existem situações onde a gente tem concentrações diferentes. E essa concentração pode ser maior ou menor. Aí fica, olha aqui no texto assim, ó. Se as soluções forem separadas por uma membrana semipermeável, essa membrana semipermeável, no caso, pensando em nós, seres humanos aqui, é a nossa membrana plasmática, né? Aquela que envolve as nossas células. Todo mundo lembra dela? Nossas células são envolvidas por uma membraninha que a gente chama de membrana plasmática. E dentro dessas células é onde acontece, aliás, partindo, né, passando dessa membrana dentro das células é onde acontece toda a mágica, onde tem todas as outras organelas lá, beleza. Tudo isso está envolvido por uma membrana. Então, essa membrana semipermeável seria a nossa membrana plasmática. E as coisas precisam entrar e sair das nossas células. Por exemplo, o oxigênio precisa entrar na célula, a glicose precisa entrar na célula, e para entrar ela precisa passar por essa membrana, ok? Beleza. Ok. Então, essas soluções são separadas aí pela membrana, que permite a passagem do solvente, mas não do soluto. O que acontece? Esses nutrientes, eles são absorvidos pela célula, certo? E aí estão lá dentro agora. Beleza, nutriente, oxigênio, enfim. Tá todo mundo lá dentro. E a água que tá correndo lá no plasma o tempo todo, tudo mais, ela tá entrando e saindo da célula o tempo todo, porque tá todas as células, tipo, mergulhadas nesse plasma, não tá? Então, essa água fica entrando e saindo das células. E aí, para ter esse controle da quantidade de água que entra e sai dentro das células, a gente tem a osmorregulação. O que acontece? Aí, ó, continuando aqui. Quando a gente tem essa passagem tal do solvente, então aqui, ó, o fluxo de água será igual nos dois sentidos, de modo que elas continuarão equilibradas. Perfeito. Quando a gente compara soluções diferentes, que é o que tem dentro do nosso corpo, por exemplo, a solução com maior concentração de partículas dissoluto por volume será chamada de hipertônica. Hiper quer dizer muito. Então, dá uma olhada na imagem aqui de baixo, ó. Nessa segunda imagem, no canto direito, tem aqui uma solução, né, o vidrinho, que é isotônico. Então, imagine, essas bolinhas vermelhas são tipo os nossos glóbulos vermelhos mesmo. Aí a gente tem uma quantidade de soluto que é, vamos colocar, proporcional à quantidade de água que tem nesse vidrinho. Então, é isotônico, tá tudo proporcional. Quando a gente tem no vidrinho do lado, tá aí hipotônico, hipo quer dizer pouco. Então, a gente tem um volume maior do soluto, olha o tamanho das nossas hemácias aqui do glóbulo vermelho, como é que tá? Tá bem mais inchado, tá vendo? Tá tipo umas bolotonas, assim. E a quantidade de água tá menor. E no hipertônico, a gente tem uma quantidade maior de água e as nossas hemácias estão até mirradinhas, ó lá. Tá vendo que elas estão todas sequinhas, assim, ó? Porque a gente tem mais água do que... a gente tem mais solvente do que soluto. Então, aqui, ó, quando a gente... Isso vocês podem até grifar, tá? Então, ó, a solução com maior concentração... Nossa, olha o Guilherme entrando essas horas. Fala sério. Quando a gente tem uma solução onde a maior concentração, aqui, ó, com a maior concentração de soluto por volume de solvente, a gente tem uma solução... quando a gente tem maior concentração de solvente que soluto, a gente tem uma solução hipertônica. E quando é o contrário, né, ó, ao passo que uma solução com menor concentração, então tem menos partícula de soluto, por volume de solvente, a gente tem uma solução hipotônica. Essa membrana semipermeável aí, ó, ela permite que a água, né, que o solvente, ele fique entrando e saindo das células para que essas soluções fiquem todas isotônicas.
porque precisa ter um equilíbrio, né? A gente já aprendeu, tudo isso que a gente veio vendo ao longo do nosso corpo humano, a gente já entendeu que é muito importante sempre ter nosso corpo em equilíbrio. Então, nada que é demais é bom e nada que é de menos é bom. É sempre importante a gente estar equilibrados, certo? Em todos os sistemas a gente está basicamente a gente está precisando. Nossa, o Guilherme mandou mensagem aqui no chat, eu até perdi a fala. E o Guilherme mandou para todo mundo, mas tudo bem, Guilherme. Eu não entendi direito o que você escreveu, mas beleza. Que ele precisou entrar atrasado, tudo bem, tudo bem. É importante que você está aqui agora, né? Então, nosso corpo, para manter esse equilíbrio, né? Aí é que acontece essa osmorregulação. Então, resumindo, o que é a osmorregulação? A osmorregulação vai ser o controle das nossas próprias células, né, do nosso próprio tecido, o controle da concentração de sal dentro das células. Então, ela vai garantir, a osmorregulação, ela garante que a quantidade de água e sais dentro das nossas células seja proporcional, não tenha nem água demais e nem água de menos. Porque quando tem água de menos, quer dizer que tem sais demais. E quando tem... Pera, o que eu falei? Peraí. Quando tem água de menos, quer dizer que tem sais demais. Quando tem água demais, quer dizer que a gente tem sais de menos. E a gente precisa que tudo esteja em equilíbrio. Eu preciso de uma quantidade adequada aí de sal, né? De sais. Esses sais são esses nutrientes e tal, essa glicose, por exemplo. Eu preciso de uma quantidade, então, que seja proporcional, que seja equilibrada entre água, entre solvente e soluto. Para as minhas células não ficarem nem com pouca água e nem com muita água, porque qualquer uma dessas situações, ou com muito ou com pouca, vai me gerar algum problema. Então, eu preciso dessa osmorregulação para manter tudo isso bem equilibrado e manter todas as minhas atividades funcionando normalmente. E aí, no livro de vocês, não está em negrito isso, que eu acho que é uma pena, mas então eu vou pedir para vocês grifarem. Está ainda no primeiro parágrafo, está lá no finalzinho, está assim, ó. Esse movimento de moléculas, grifa toda essa frase, essa última frase. Esse movimento de moléculas dissolvente através dessa membrana permeável, que é a nossa membrana plasmática, através dessa membrana semipermeável, de uma área de menor concentração para a área de maior concentração, é chamada de osmose. Então, a osmose é quando a água que está dentro dessas células aí, ela vai se mover, ela não tem gasto de energia. Tudo que a gente faz no corpo, vocês já repararam que gasta energia, né? A gente fala, gasta energia, a gente respira, para respirar a gente gasta energia, para comer a gente gasta energia, até dormindo a gente gasta energia. Mas esse processo específico de osmorregulação, de osmose, é um transporte passivo, não tem gasto nenhum de energia. Isso acontece naturalmente, até porque se a gente precisasse gastar energia, se eu estou querendo controlar a quantidade de glicose, né, de energia que eu coloco dentro da célula, e eu precisar gastar energia para realizar esse processo, nunca vai fechar essa conta. Então, acontece por transporte passivo. Então, beleza. Então, a osmose vai ser quando essa água vai sair do meio que está menos concentrado para ir para o meio que está mais concentrado, passando aí pela membrana. Olha na imagem de baixo, só que agora do lado esquerdo, que tem assim, ó, membrana semipermeável, tá vendo? Na primeira imagem, a gente tem poucas bolinhas de um lado e muitas bolinhas do outro, e a quantidade de água tá meio que equivalente aí, certo? Quantidade de solvente. Quando acontece a osmose, o que é? Aonde tem, só que mesmo que a quantidade de água é equivalente, mas onde que tem mais quantidade de soluto? Tá vendo que de um lado eu tenho só 3 bolinhas e do outro eu tenho um monte? Esse lado que tem um monte, ele está sendo mais concentrado em questão de soluto.
O mais concentrado é sempre quem tem mais soluto, tá? Tipo assim, sabe quando a gente... Não sei se vocês já repararam, quando a gente compra suco no mercado, que ainda mais aqueles sucos naturais, mas que vem em garrafa ou tipo em caixinha, tá assim, suco não sei o que, super concentrado. Quer dizer que tem muito, sei lá, um suco de laranja super concentrado, quer dizer que tem muita laranja. Se eu faço, por exemplo, pego 2 laranjas para fazer 1 litro de suco de laranja, vai ficar um suco bem ralinho, né? Vai ficar com gosto, sei lá, vai ficar com água. Parece que vai ser uma água suja de laranja. Agora, se eu pegar 10 laranjas para fazer 1 litro de água, eu vou ter colocado muito soluto em pouca quantidade de solvente. Então, vai ficar um suco Tem até super concentrado. alguns sucos, professora, que a gente bebe e fica com sede de tão grosso que é. De tão grosso que é, exatamente. Aqueles Principalmente de Natural goiaba. One, que tem Ai, mas mó... os Natural One eu adoro. Que tem até os gominhos da laranja. Eu Ai, também. eu Eu amo. gosto mais do de laranja do que de uva de todos. O de limão é bem ralinho. Pensando em Mas uma suco... vez eu comprei um que era de maracujá com gengibre, um monte de coisa. Era horrível. Ah, não, é. Joguei fora. Pensando em suco, a gente gosta de suco que tenha bastante sabor. Então, é legal quando o suco é bem concentrado. Só que pensando nas nossas células, não é legal quando a gente tem uma grande concentração dessas moléculas, por exemplo, de açúcar ou de esses sais minerais que estão no nosso corpo, porque senão vai ficar super lotada as nossas células e aí não vai dar bom. Então, o que acontece? A água vai passar do meio que está menos para o meio que está mais. Então, tá vendo essa setinha indica o movimento, ó. Não sei se no de vocês dá para ver, mas tem umas setinhas amarelas assim, ó, que tá mostrando o movimento da água. Ele tá fazendo, diminuiu a quantidade de água de um lado e foi pro outro, porque agora o que eu tenho? Eu tenho menos água de um lado e mais água do outro, só que é porque do lado que eu tenho mais água é onde eu também tenho mais soluto. Então agora tá equivalente, entendeu? Eles estão proporcionais. Fala, Maria. É como se o lado que tem mais soluto sugasse o solvente do outro lado para ficar meio que equilibrado de... Exatamente. Ah, tá. É isso. Tipo assim, como tem mais soluto, ele precisa de mais solvente para se dissolver. Pensa assim, entendeu? Então essa água vai passar pro lado que tem mais soluto para ficar todo mundo equilibrado. Eu não preciso, por exemplo, não é só a questão da água estar equilibrada, tem que ser a água em relação ao soluto. Se eu tenho um lugar que tem muito soluto e pouca água, o meio que está muito concentrado. Então, essa água vai vir de um lugar que tem menos soluto para onde tem mais. Isso é o processo de osmose, isso é osmorregulação. Esse controle acontece naturalmente, as nossas células fazem isso sem nenhum gasto de energia, e é o tempo todo que isso acontece. Até porque nosso corpo é cheio de água e a gente se alimenta, enfim, tudo mais. Então, esse controle precisa ser mantido o tempo todo. Então, essa água fica passando o tempo todo, da onde tem menos para onde tem mais, da onde tem menos para onde tem mais. Mais soluto, tá? Onde tem mais concentração de soluto, para que seja tudo dissolvido da melhor forma. Deu para entender, gente? Deu. Eu entendi. Deu? Mari, Duda, Rian, Cléo, Júlia. Deu. Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí, gente. Se não quiser falar alto, manda lá no chat, no particular para mim. Aqui no chat da chamada. Beleza. Agora eu vou pedir para vocês, vir aí na 381, essa parte que tá assim, ó, osmoconformes e osmorreguladores. Vários nomes difíceis, né? Mas a questão é o seguinte, esse processo de osmorregulação não acontece só com nós, seres humanos, acontece com vários outros animais, acontece com peixes, acontece com aves, acontece com mamíferos, né, como nós. Só que tem alguns animais que não precisam disso, eles não precisam dessa osmorregulação, porque o lugar onde eles vivem, o habitat deles, né, no caso, auxilia com que esse controle seja feito. Então, eles não precisam fazer esse processo à parte. Eles são chamados de osmoconformes. Olha aqui no segundo parágrafo, tá assim, ó. Exemplos de espécies marinhas. Tá vendo? Aí tá lá. Exemplos de espécies marinhas osmoconformes são os tubarões e os peixes cartilaginosos. O tubarão não deixa de ser um peixe cartilaginoso, tá?
A gente falou sobre isso no passado. Então, esses peixes cartilaginosos, né, que geralmente vivem em águas salgadas, né, eles mantêm eles conseguem manter esse controle da quantidade de soluto solvente dentro do corpo igual ao lado de fora. Até porque, quando a gente pensa em peixe, eles estão o tempo todo na água, certo? Se eles tivessem esse processo de, por exemplo, a água aí do meio mais concentrado para o menos, o que poderia acontecer? Vira aí a página, só vira a página para vocês darem uma olhada nessa imagem da 382. Aí tem dois exemplos. Tem o exemplo dos peixes de água doce, dos exemplos de peixe de água salgada. Um peixe de água salgada, por exemplo, a água já é salgada, certo? Então, tem bastante sal do lado de fora do corpo do peixe, porque a água já é salgada, né? Então, o que acontece? Se eles não tivessem esse processo de osmorregulação e a água fosse do meio menos concentrado para o meio mais, esses peixes eles iam morrer secos dentro da água, porque eles iam ficar perdendo... Aliás, que eles perdem água o tempo todo. Eles perdem água o tempo todo. Porque o meio mais concentrado é onde? É a água ou dentro do corpo deles? O corpo deles. E aí? Fica aí essa Não dúvida, sou capaz né? de opinar. Eu acho que é no corpo deles. Ó, olha aqui, no texto tá assim, ó. Os peixes de água salgada, né, vivem em ambientes marinhos, ou seja, águas salgadas que apresentam grande quantidade de sal. Beleza. Superior à quantidade interna de sal dentro do corpo deles. Se não houvesse esse mecanismo de osmorregulação, eles iam perder grande quantidade de água e eles iam morrer. Porque o meio mais concentrado entendi agora. é a água. Se o peixe mora na água salgada, e levando em consideração, gente, a quantidade de água que esse peixe é desse tamanhico, é um tequinho, levando em consideração o tamanho do mar. Então, então o mar está em maior concentração, né? Porque tem muito mais sal do que dentro de um peixinho. Por mais que seja um peixe grande, não se compara ao tamanho do mar. Então, E se for uma baleia? Eu sei que não se compara, mas é grande também. Não, é grande, mas Duas a baleia baleias. também faz Não, gente, mas olha o tamanho da baleia e olha o tamanho do oceano onde a baleia vive, entendeu? Tipo, não tem comparação. E se for uma o meio... cadeia de baleias? Mas aí são vários indivíduos diferentes, não é uma baleiona, são várias baleias que Se são for todos os organismos seres diferentes. do mar. Ainda assim, são vários organismos diferentes. A não ser que eu junte, costure todos os seres, faça um tapete de seres vivos, assim, ó. Credo. Ai, não. Então, caso contrário, a gente ainda, mesmo que se juntem todos, eles ainda são organismos separados, né? Gente, eu tô falando aqui, vai acabar a aula, falta menos de um minuto. Ó, nem tinha percebido. Então, aula que vem, não vai dar nem tempo de eu terminar. Aula que vem, continuo com vocês, beleza? Beleza. Beijo, beijo, até terça-feira. Já até passou a hora, Beijo, gente. beijo. Tchau. Tchau. A aula não acabou.